Como é essa questão da alma? Será que ela existia muito antes da gente existir? Ou será que a alma é criada quando nós somos existentes? Segundo Platão, a alma estava junto dos deuses, vivia no segmento dos deuses, tinha uma vida divina, mas a alma caiu na terra por sua culpa. A alma, então, é como um carro que tem asas, um carro alado, conduzido por um cocheiro e puxado por 2 cavalos. Como vocês podem ver, estamos diante do mito do carro alado. O mito do carro alado. Então, a alma é como o carro que tem asas, que é conduzido por um cocheiro e puxado por 2 cavalos. Os 2 cavalos dos deuses são igualmente bons, ao passo que os 2 cavalos das almas dos homens são de raça diferente. Um é bom e o outro mau. E a condução se torna difícil, ou seja, o cocheiro simboliza a razão. Os 2 cavalos simbolizam as partes alógicas da alma, ou seja, o irascível e o concupiscível. A questão da ira e a questão do desejo, o desejo desordenado. E depois as almas procedem no segmento dos deuses, voando pelas estradas do céu para contemplar aquilo que está além do céu, ou seja, o hiperurânico. Percebe? Então, no mito, nós temos aí a alma sendo o carro com asas, ou seja, ela tem uma capacidade de voar. Ela deve ser conduzida por um cocheiro, que é a razão, mas os 2 cavalos puxam a alma para algum lugar que é mais exatamente lugares baixos. Esses 2 cavalos são a ira e a concupiscência. Bom, dito de maneira assim bastante sumária, esse mito resume muito bem para Platão o que é o ser humano. Para Platão, o ser humano é a sua alma. O corpo não tem muita importância. Como vocês acabaram de ver, o homem é sua alma. Portanto, cair em um corpo é praticamente estar morto para Platão. Até que tenhamos um corpo, estamos mortos, porque somos fundamentalmente a nossa alma. E a alma, enquanto está num corpo, encontra-se como num túmulo e, portanto, mortificada. O nosso morrer é viver, porque morrendo o corpo, a alma é libertada do cárcere. Quer dizer, o corpo é um cárcere para a alma. O corpo é a raiz de todos os males, é a fonte de amores insanos, paixões, inimizades, discórdias, ignorância, loucura. E é precisamente tudo isso que mortifica, que mata, que como que aprisiona a alma. Portanto, é uma visão muito negativa do corpo. O homem é, então, a sua alma. Como o homem é a sua alma, ele deve fazer fundamentalmente 3 coisas, né? Deve fugir do corpo, deve fugir do mundo e deve assemelhar-se a Deus. A alma deve procurar fugir o máximo possível do corpo, de tal maneira que o verdadeiro filósofo deseja a morte. Para Platão, o exercício da filosofia é o exercício de morte. A morte, então, é um episódio que ontologicamente diz respeito unicamente ao corpo. Não prejudica a alma, mas lhe traz um grande benefício. Será que nessa maneira de conceber as coisas também não estava presente a morte de Sócrates e ao mesmo tempo a nobreza de Sócrates? Bom, então esse é o primeiro paradoxo. O filósofo faz um exercício de morte. É preciso então que ele deseje a morte e para ficar livre desse peso deste corpo. O segundo paradoxo é que o filósofo deve fugir do mundo, ou seja, deve tornar-se virtuoso e procurar assemelhar-se a Deus. Diz Platão:
Não é possível que os males desapareçam totalmente, porque é uma necessidade que haja algo contraposto ao bem. Nem podem habitar entre os deuses, mas se movem na natureza mortal e neste nosso mundo aqui. É por isso que é preciso também esforçarmos-nos para fugir daqui, para lá em cima, o mais rápido. E fuga do mundo significa tornar-se semelhantes a Deus, segundo as próprias possibilidades. E tornar-se semelhante a Deus significa tornar-se justos e santos, e ao mesmo tempo sapientes. Se não fosse essa doutrina negativa do corpo, a gente poderia dizer que quem está escrevendo isso é um santo, né? Então, logicamente, neste mundo, a alma deve estar constantemente se purificando. Essa purificação da alma se realiza quando a própria alma, transcendendo os próprios sentidos, se apodera do puro mundo do inteligível e do espiritual, unindo-se a ele como aquilo que lhe é congênere e natural. Uma vez que veio de lá, deve voltar para lá. Para Sócrates, era suficiente que a essência do homem seja a sua psique, a sua alma, para fundar essa moral nova no Ocidente. Não era necessário que a alma fosse imortal, pelo menos não segundo Sócrates. Mas para Platão, é muito importante que a alma seja imortal. O problema da imortalidade da alma se torna essencial. Se com a morte o homem se dissolvesse totalmente no nada, a doutrina de Sócrates não bastaria para confutar aqueles que negam qualquer princípio moral. Portanto, a imortalidade da alma é um ponto importantíssimo para Platão. A prova central do Fédon pode ser resumida da seguinte maneira. Fédon, uma obra de Platão. Então, Platão diz o seguinte: a alma humana é capaz de reconhecer as realidades imutáveis e eternas, mas para poder captá-las, ela deve ter necessariamente uma natureza que lhe seja afim. Quer dizer, a alma pode conhecer o inteligível e, de fato, pode conhecer o inteligível porque ela mesma tem esse inteligível em si. Porque se elas não tivessem esse inteligível em si, esse espiritual em si, então essas almas permaneceriam fora da sua capacidade de compreensão. Por exemplo, os cachorros não conseguem compreender essas coisas. As almas são, então, imutáveis e eternas. Da mesma forma, a alma, quer dizer, assim como o inteligível e o suprassensível é imutável e eterno, de maneira semelhante, a alma é imutável e eterna. Esse tema da imortalidade da alma, Platão volta a ele com muita frequência, porque ele interessa muito provar a imortalidade da alma. Ou seja, a existência e a imortalidade da alma tem sentido somente se admite um mundo, um ser suprassensível, metaempírico, que Platão chama de mundo das ideias. Ou seja, a prova de que a alma é imortal em Platão está relacionada com o mundo do suprassensível, o mundo das ideias. Quer dizer, assim como este mundo existe, de fato existe, a gente logo chega à consciência das essências, né? Então, consequentemente, para Platão, o que capta esse mundo essencial espiritual é precisamente uma alma essencial e uma alma espiritual. De tal maneira que o destino das almas após a morte, ela pode se dedicar simplesmente a transmigrar, né? Daqui vem, na verdade, a doutrina da reencarnação não é uma doutrina religiosa, é uma doutrina filosófica de Platão, dos antigos, para ser mais exato, né? Então, a metempsicose é a transmigração das almas em vários corpos e, portanto, o renascimento da mesma em diferentes formas de viventes. Tanto é assim que, no começo, alguns padres da igreja não se deram conta do contraditório da doutrina da reencarnação com o mistério cristão. Algum ou outro padre da igreja era reencarnacionista porque não percebia a contradição entre reencarnação e metempsicose ou reencarnação.
Ao ser uma doutrina mais racional, filosófica, eles não viam ainda. Claro, chegará um tempo que os padres vão perceber, os padres da igreja vão perceber que a doutrina da reencarnação essa doutrina está em clara contradição com o dogma cristão, uma vez que Jesus Cristo morreu por todos para nos salvar. E se a alma vai como que se redimindo em várias transmigrações corpóreas, então a morte e a ressurreição de Cristo não tem valor para salvar-nos, mas seríamos nós mesmos a nos salvar. Esse é o problema das doutrinas espíritas, né? Nas doutrinas espíritas, o homem salva-se a si mesmo, sem necessidade da graça. Se a pessoa leva em sério a reencarnação, né? E nas doutrinas protestantes, é Deus quem salva o homem sem necessidade de nenhuma colaboração do homem, se leva muito a sério a sola fides de Lutero. Vejam que são dois extremos. Enquanto os espíritas favorecem as obras, favorecem a obra do homem como salvadora, os protestantes da linha luterana estrita sublinham o valor da fé sem as obras, né? Então, o equilíbrio católico vai nos mostrar precisamente a importância da fé e das obras. E ambas realidades, todas elas como que apoiadas no mistério, como que não? Totalmente apoiadas no mistério salvador da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Bom, então, nesse sentido, para ir fechando aqui a nossa escatologia platônica, não é verdade? Bom, não é verdade que o ser humano ele tenha existido como alma antes de existir. Então vamos colocar aqui a sorte que cabe ao homem depois da morte, que eu acho que vai ficar mais claro para eu concluir também essa aula. Se o homem tiver vivido em plena justiça, receberá um prêmio. Irá às ilhas dos bem-aventurados. Se o homem tiver vivido em plena injustiça, ele se tornou incurável e receberá um eterno castigo no Tártaro. Se tiver contraído injustiças curáveis, isto é, se tiver vivido em parte justamente, arrependendo-se então das próprias injustiças, então será apenas temporariamente punida. Em seguida, expiadas as suas culpas, receberá o prêmio que merece. Essa é a explicação filosófica da nossa doutrina teológica do purgatório. Além das ideias de justiça, de prêmio, de castigo, de purificação, é interessante perceber também que nós estamos aqui diante de uma escatologia, de uma doutrina sobre o fim, sobre a finalidade, sobre o último destino do ser humano. Não é interessante isso aqui? Também transparece a ideia constante da força salvadora da razão na filosofia, ou seja, da busca e da visão da verdade que salva para sempre e que dá um prêmio para sempre. Nós sabemos que, segundo a doutrina cristã, não existe um reservatório de almas. Deus cria e infunde a alma no momento da fecundação. Segundo a doutrina cristã católica, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, então se dá isso que nós chamamos de fecundação. Nesse exato momento, Deus cria e infunde a alma. Não existe um reservatório de almas no céu, mas naquele exato momento Deus cria e infunde a alma humana. É nesse sentido que, para nós, os cristãos, a filosofia platônica tem um grande valor, porque sublinha e prova filosoficamente a imortalidade da alma, que é um grande avanço filosófico, aponta para aquilo que a razão descobre e que a vontade deseja, que é a felicidade eterna. Conectada com essa felicidade eterna, só é capaz de desfrutar dessa felicidade eterna um homem eterno. Como Platão observa que tudo que é material se corrompe, ele coloca o acento na alma que não se corrompe. Logicamente, nós estamos aqui, pessoal, 400 anos antes de Cristo. Nós estamos avançando muito pela razão, mas ficam muitos esquemas que somente o cristianismo
a doutrina de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo poderá curar. Mas, sem dúvida alguma, já é um grande avanço tudo isso que Platão está dizendo e que deixou como que perpassando toda a nossa filosofia ocidental. Platão, com a sua poderosa razão, avança muitíssimo, mas evidentemente Deus tem que revelar uma série de coisas, tem que corrigir os erros de Platônico pela divina revelação. E além do mais, nós percebemos que aqui estamos diante de uma pessoa que parece que não somente pensou filosoficamente, mas parece que existe uma espécie de iluminação interior para perceber uma série de coisas que outros filósofos jamais pensaram, perceberam, né? Dá a impressão que assim como Deus se revelou a Moisés no Antigo Testamento e aos seus profetas, parece que pela luz da razão natural, parece não, pela luz da razão natural, Deus iluminou de certa maneira esses homens, como Platão, né, que avança tanto em filosofia, que deixa várias portas abertas para que depois o cristianismo venha e explique melhor e de maneira avançada e purificada todas essas coisas que Platão deixa aí, né, 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo.